Amada comunidade paroquial, a todos que se reúnem neste domingo e nesta última semana do ano litúrgico. Todos os anos, este último domingo, nós celebramos a solenidade de Jesus Cristo, Rei do Universo. A pergunta de fundo hoje da liturgia deve ser: Jesus Cristo é Rei? Jesus Cristo é Rei na minha vida? O que cada um pode estar respondendo ou pensando: Jesus é Rei mesmo? O mundo de hoje, de uma secularização, de um relativismo, onde Deus já não ocupa o centro da nossa vida, onde a sociedade hoje desdenha de Deus, desdenha da figura de Cristo, onde tantos levam a sua vida até mesmo se perguntando ou colocando em xeque a ação de Deus. Outros até dizendo: mas quem é esse Jesus que vocês cultuam? Nós não cultuamos, nós adoramos o nosso Deus. O nosso culto é de louvor a Deus. Então a celebração hoje é importante pensarmos que lugar Jesus está ocupando na minha vida. No meu trabalho de comunidade, fruto da minha fé, quem é Jesus? Que rei é esse? Alguns esperavam um rei político todo-poderoso que viesse para transformar tudo com força, com poder, com guerra, com exército. Mas Jesus não é um rei político, não é um rei que precisa de um exército, nem teve esse exército. A profecia que nós ouvimos de Daniel traz esta imagem muito grandiosa, bonita, para falar do Filho do Homem, um título que o Novo Testamento também toma do Antigo e dá a Jesus, o Filho do Homem. Mas esse Filho do Homem foi conduzido ao ancião e foram-lhe dados poder, glória, realeza, e todos os povos o serviam, e o seu poder, o poder eterno, e o seu reino que não se dissolverá. Nós, relendo este texto, como cristãos, entendemos que Jesus é este rei. Mas pensemos bem: que rei é este que nós adoramos e temos como rei de nossas comunidades, de nossa ação pastoral? O seu poder, a sua glória, a sua realeza é ter ido para a cruz. O seu trono é a cruz gloriosa. A cruz com dor, suor, lágrima, sangue, entrega, mas sinal de ressurreição. O seu poder está no serviço e não em apenas ser servido. O nosso rei é aquele que lavou os nossos pés e lava continuamente com a sua vida para nos dar a salvação. Ele não está sentado para ser servido, mas ele se encarnou, veio até nós para salvar, para libertar, para curar. Mas ele veio para dizer: façam isso entre vós, amai, e aí está
uma grande chave para compreender esse reino, o amor. Eu vos dei o exemplo, disse Jesus, para que façais uns aos outros. Lavar os pés, cuidar com amor, usar de caridade para com o outro, e não com vingança, com rispidez, com grosseria, porque somos ávidos a isso. A nossa língua é felina muitas vezes. O nosso pecado em condenar, em julgar o outro, rapidamente colocamos o reino de Jesus em xeque. Porque o reino de Jesus é de abraço, é de acolhida, é de olhar misericordioso. O reino de Jesus é um reino onde todos têm o mesmo lugar, onde Ele nos reúne e nos chama de irmãos, de filhos, de amigos. E o Evangelho é uma cena que nós recordamos muito do Evangelho de João. Os últimos momentos de Jesus, e Ele está sendo julgado por Pilatos. Pilatos era o governador daquela região, nem era o rei, mas no poder que ele tinha, ele se sentia o Todo-Poderoso. E nesse diálogo com Jesus, as perguntas que Pilatos faz: tu és o rei dos judeus? Tu és rei? Infelizmente hoje o texto não diz a última pergunta que ele faz, porque quando ele responde que se tu és rei, eu nasci e vim ao mundo para isso, para dar testemunho da verdade. E todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. E o texto termina aí. Mas o próximo versículo é a pergunta de Pilatos para Jesus: e o que é a verdade? Mas ele não espera a resposta. Ele vira as costas e vai dizer para o povo: eu não encontrei nesse homem mal algum, por que vocês querem condená-lo? Jesus então dá o testemunho da verdade. A palavra testemunho no grego vem de martiria, de mártir, de dar a vida. Hoje no mundo, como eu iniciei a reflexão, de relativismos, de problemas, de situações, hoje podemos perguntar: e o que é a verdade? Cada um se sente dono da verdade, da sua verdade. Em muitos corações, em muitos lugares, Jesus já não é mais a verdade. Pois cada um defende a sua verdade, e a sua verdade, a sua ideologia, o seu pensamento, e esquece muitas vezes de Jesus. Até fala o nome de Deus aí, que o nome de Deus é falado, talvez em tantos lugares onde nem deveria se abrir a boca para falar de Deus, de tanta injustiça, de tantos males. Hoje então o texto e a liturgia vem nos questionar profundamente: eu sigo mesmo Jesus? Ou eu sigo Jesus só a hora que me convém? Jesus deve ser o todo. Jesus não é um reloginho onde um minuto ou outro eu tenho tempo para ele, mas ele deveria ser um motor que move o relógio do nosso dia. Ele deveria ser as batidas das nossas atitudes, para dizer: Senhor, me ajude a ser melhor, me ajude a sair desse comodismo, me ajude a sair dessa depressão, me ajude a sair desses males, me ajude a vencer os meus pecados, pois o Senhor lavou os nossos pecados. Seja, Senhor, o Deus eterno e todo-poderoso, que eu creio, que eu professo a fé e que eu renovo a cada dia. O que é a verdade? Levemos essas duas perguntas para casa. Jesus é rei? E Ele é a verdade?
Ele mesmo se diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou e dou testemunho da verdade. Antes então de levantarmos qualquer bandeira achando que é a verdade verdadeira, julguemos-la. Isso que eu estou falando, pensando, defendendo, o que Jesus faria? Que o Senhor seja verdadeiramente a razão do nosso existir. E ao gritarmos viva Cristo Rei, que seja verdadeiramente uma entrega. Hoje temos um pequeno jovem que é santo no México, que ele foi desfigurado pela perseguição. Um jovem que teve que passar os seus pés em lâminas para cortar. Ele foi martirizado e ele morreu gritando: viva Cristo Rei. Ele deu testemunho da verdade. Ele não titubeou. Ele não deixou outros pensamentos tomarem a sua vida, mas ele levou o testemunho até o fim. Hoje nós somos diversos modos balançados, julgados, condenados. Sejamos firmes em Deus e possamos dar verdadeiramente o testemunho: eu sou de Cristo. Viva Cristo Rei do Universo. Amém.